2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Às vezes na vida a gente tem que contar até 10, né? E às vezes tem que contar até mais do que isso. Bom, o fruto do Espírito, como vocês já viram, tem algumas características e uma delas é a longanimidade. E ela tem tudo a ver com isso, com ser paciente. Sabe o que é longanimidade? É ter um ânimo longo, uma continuidade de ânimo. Um ânimo que se mantém apesar das circunstâncias adversas. E ser paciente, então, não é só uma característica da sua personalidade, é uma característica que faz você ser parecido com Cristo. Será que você é paciente? A maioria de nós tem uma dificuldade com a paciência. Na verdade, a gente quer sempre que as coisas se resolvam assim, ó. Só que a vida não é assim. Na verdade, é muito importante que a gente passe por momentos de adversidade. São só nesses momentos que a longanimidade pode ser revelada. Claro, muito fácil você estar paciente quando você não está esperando por nada. Agora, pelo contrário, quando você tem um momento de muita aflição, é nesse momento que essa característica pode se revelar. E revelar ela na nossa vida significa dar um testemunho cristão, porque nós estamos expressando uma característica que vem de Cristo. Mas, gente, a longanimidade, a paciência não tem a ver só com o tempo de espera, como você esperar a sua vez na fila, ou quando a internet está muito lenta e você tem que ser paciente e esperar, ou quando alguma coisa assim acontece. Não tem a ver só com o tempo, tem a ver com a maneira como você lida com as situações adversas em geral. Na verdade, a longanimidade tem muito mais a ver com a sua reação em relação às coisas que outras pessoas fazem a você, por exemplo. Então, como que você reage? Se é piedosamente, se é controladamente, se é de uma maneira restauradora, oferecendo perdão, por exemplo, a uma situação adversa. A Bíblia fala de um credor incompassivo. Vamos ler? Mateus 18, a partir do 21, fala assim: Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco, 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele então não podia pagar uma dívida tão vultuosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: Dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou ir, cancelando a dívida. O servo, perdoado, mal havia saído daquela sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: Pague-me agora! O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: Dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou para a cadeia com ordem de só ser solto depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. E o rei mandou chamar o servo de volta e disse: Você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que lhe peça misericórdia. Viu só? Então a paciência tem muito a ver com o modo como a gente reage às coisas. Em geral, a gente é considerado, principalmente os adolescentes, pavio curto, né? Você quer resolver tudo na hora e do seu jeito. Mas nós cristãos somos chamados a ser pavio longo, longânimos e suportarmos com controle, com mansidão as adversidades que nos rodeiam. Eu sei que é difícil, a gente não tem sangue de barata, mas ser pavio longo ao invés de ser curto não tem a ver com você simplesmente ignorar todas as pessoas que te fazem mal, mas tem a ver em você ser misericordioso, crendo que você não precisa realizar vingança, mas que a justiça vem de Deus. Ou seja, para ser longânimo e misericordioso, é preciso acreditar na misericórdia de Deus e acreditar em sua soberania, que no tempo certo e do jeito dele, as coisas vão se acertar. Mas às vezes a gente tem dificuldade de esperar o tempo de Deus. Pensa aí, você já ficou impaciente com Deus? Vamos pensar em um personagem bíblico que tem tudo a ver com fé. Abraão. Há
Até ele, que é considerado o pai da fé, em um certo momento ficou impaciente com o tempo de Deus. E Deus tinha prometido para ele dar ele um descendente, fazer dele uma grande nação. Mas como o tempo passava e as coisas não estavam acontecendo, ele e Sara resolveram dar um jeitinho. Eu acho que vocês lembram como que isso teve consequências tão importantes no meio do povo de Deus. Agora a gente pode pegar o exemplo de outro personagem bíblico, José. Ele também recebeu uma promessa, ele tinha sonhos sobre o futuro dele e parece que as coisas andaram bem diferentes do que ele sonhou ao longo da vida dele. Ele foi preso, foi perseguido, ele foi colocado na cadeia, passou fome, passou por todo tipo de humilhação. E no final, quando ele foi colocado na liderança do Egito e ele teve a oportunidade de ajudar seus irmãos, ele reconheceu que o tempo de Deus havia chegado e que aquele fato dele ter suportado pacientemente todos aqueles anos fizeram com que o povo dele fosse salvo. Essa é uma atitude bem diferente em relação à esfera e ela revela uma fé muito forte na soberania de Deus e no fato de que Deus ia cumprir o que ele havia prometido. Eu sei que para algumas pessoas é muito mais fácil ser paciente, ser polido e lidar com longanimidade em algumas situações. E para outras pessoas é muito, muito mais difícil. Se você também é uma dessas pessoas, calma. Isso não é um momento para você falar assim, isso é fácil para fulano de tal, mas é muito difícil para mim. Isso é um momento da gente entender que essa é mais do que uma característica, isso é um pecado. E quando a gente age em desconformidade daquilo que Deus escreveu para nós e idealizou para nós, a gente está longe da vontade dele, longe da vida que ele programou para nós. Então, quando a gente lida com o pecado, a nossa resposta tem que ser a oração. Vamos pedir então para Deus nos fazer pessoas mais pacientes, mais longânimas, para a gente lidar de um jeito melhor com as situações adversas que exigem de nós paciência, espera e crer na soberania de Deus? Mas eu vou te dando uma dica. Quando a gente ora por paciência, sabe o que você ganha? Não, você não ganha um caminhão de paciência. Você ganha algumas situações adversas, porque lembrando, é nessas situações que você consegue florescer essa característica. Ou seja, tenha bom ânimo. Não desista de orar por causa disso, porque frutificar o Espírito é uma das coisas naturais que deve acontecer a partir da nossa conversão. E se isso não está acontecendo, a gente precisa reavaliar a nossa vida com Deus. Mas você está em dúvida se você é paciente ou não? Tem um jeito muito fácil de descobrir. Pergunta para os seus pais, para os seus amigos ou pessoas próximas a você que você confia e vão ser sinceros se você é uma pessoa impaciente ou não. E eu te desafio a você e a mim mesmo de vivermos uma semana com mais longanimidade, reagindo de um jeito melhor às coisas adversas que vão aparecer na nossa semana, porque elas vão aparecer. E aí, como a gente vai lidar com isso é a resposta da nossa oração. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar e crer que Ele é poderoso para criar em nós um coração parecido com o de Jesus.